No quinto dia de paralisação dos caminhoneiros, ministros se reúnem em Brasília para tratar da segurança pública. Mesmo após o governo fechar acordo com os caminhoneiros para encerrar a greve, protestos continuam pelo país. Raul Jungmann apura se houve acordo entre caminhoneiros e empresas para forçar a queda no preço do diesel. Pelo menos 5 voos que sairiam hoje de Brasília são cancelados. Outros aeroportos operam no limite. Lei de proteção de dados pessoais da União Europeia começa a valer e pode afetar a vida de usuários também no Brasil. Produtor de cinema acusado de agressões sexuais se apresenta a uma delegacia de polícia de Nova York. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1 da tarde. Olá, tudo bem com você? Nós estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Carolina Lorenzetti. E com Daniel Caniato. Uma ótima tarde para você. Hoje é sexta-feira, dia 25 de maio de 2018. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais da internet. Atenção, porque tem manchete no ar. Para começar, no Estadão Online, Moro usa foto de Lula com Gedel e Aécio para negar suspeição por imagem com Dória. Será mesmo que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Bom, na internet é quase regra. Em evento realizado em Nova York, o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que aparece ao lado do ex-prefeito de São Paulo, João Dória, sustenta que uma fotografia em evento social ou público nada significa, além de que as pessoas ali presentes tiraram uma fotografia. Ele enfatizou esse ponto de vista ao mencionar que em uma simples busca na internet é possível ver fotos do ex-presidente Lula ao lado de Aécio Neves, por exemplo, além de Gedel Vieira Lima, preso desde o ano passado por ter montado um bunker com 51 milhões de reais em malas. Afinal, todas essas fotos são espontâneas ou políticas? Só um magistrado pode responder. Na versão digital do jornal O Globo, procurador eleitoral do Rio de Janeiro tem segurança reforçada após alerta sobre plano de milícias. Este é Sidney Pessoa Madruga, procurador regional eleitoral do estado fluminense. Ele é fiscal do registro de candidaturas do Rio e está sob escolta de agentes ligados ao Ministério Público Federal. O MPF descobriu pelo Disque Denúncia que milicianos planejavam um atentado contra a integridade física de Madruga. Vale lembrar que conter a ação das milícias é um dos desafios das autoridades que cuidam das eleições no Rio de Janeiro. Triste notícia em destaque no portal Terra. Dono da Trafic e delator no caso FIFA, J. Ávila morre aos 74 anos. O jornalista com longa carreira na cobertura de eventos esportivos foi responsável pela ajuda na prisão de José Maria Marim, ex-presidente da CBF, entidade máxima do nosso futebol, além da suspensão do esporte de Marco Polo Del Nero, também ex-dirigente da CBF. Fora do jornalismo, J. Ávila investiu na carreira de empresário e comprou a Trafic, que atualmente trabalha diretamente com o futebol. A empresa é bem grande e agencia atletas, faz propaganda no meio e é a maior agência de marketing esportivo do Brasil. J. Ávila morreu na manhã de hoje, aos 74 anos, em São Paulo, devido a problemas respiratórios. 1h07 e neste quinto dia de paralisação dos caminhoneiros, os ministros se reúnem em Brasília para fazer uma avaliação do panorama, inclusive da segurança pública. Mesmo após o governo assinar um documento com os caminhoneiros para encerrar a greve, os protestos continuam hoje em todo o país. Após a avaliação do cenário do quinto dia de greve, os ministros devem apresentar ao presidente Michel Temer um relatório sobre a situação no país. Na noite desta quinta-feira, o governo propôs e fechou um acordo para encerramento da greve, mas hoje os caminhões continuaram parados pelo quinto dia seguido. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que é preciso aguardar um pouco para que os caminhoneiros tomem uma decisão sobre a proposta assinada pela categoria. O ministro garantiu que confia no cumprimento do acordo. Eles assinaram, eles vão levar a base, foi isso que foi dito, é isso que está escrito. Eles vão levar as suas bases, então nós temos que dar também um tempo, senão é imediatamente. Eles vão levar os dados todos às suas bases. Padilha afirmou ainda que os efeitos do acordo não ocorrem imediatamente e que o movimento deve ser desmobilizado progressivamente.
O acordo entre governo e lideranças da categoria prevê a suspensão da greve por 15 dias. O governo se comprometeu, entre outros itens, a manter a redução de 10% no valor do óleo diesel, a preços na refinaria, já praticados pela Petrobras nos próximos 30 dias. Apesar do acordo, boa parte dos caminhoneiros decidiu manter a paralisação nesta sexta-feira. Neste quinto dia de paralisação, os trabalhadores disseram que vão continuar parados, já que o acordo é temporário e não atende às demandas. Caminhoneiros de pelo menos 23 estados e o Distrito Federal se mantiveram parados em vários pontos de rodovias federais e estaduais. Os protestos começaram cedo e a maioria dos bloqueios pegava apenas uma pista e o trânsito era liberado para os veículos de passeio, ambulâncias e veículos com carga viva. O Ministério da Segurança Pública está apurando se houve um acordo entre os caminhoneiros e as empresas de transporte para forçar a queda no preço do diesel. Esse tipo de acordo é ilegal. A prática chamada de lockout acontece quando os patrões impedem que empregados trabalhem, por interesse das próprias empresas. Nesse caso, a paralisação nas atividades não é motivada pelas reivindicações dos funcionários. O lockout é ilegal porque prejudica a atividade econômica do país. O governo suspeita que houve algum tipo de aliança entre os caminhoneiros, parte deles autônomos, com as transportadoras, que também têm interesse na redução do preço do diesel. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que o governo primeiro vai avaliar os fatos para depois acionar a Polícia Federal. Segundo o ministro, até o momento, as informações que chegaram ao setor de inteligência indicam que a paralisação foi provocada tanto pela greve, que é um direito do trabalhador, quanto pelo interesse dos empresários. E a Petrobras anunciou hoje a quarta redução no preço da gasolina nas refinarias. Já o valor do diesel segue congelado em R$ 2,10. Mas com a paralisação dos caminhoneiros e a baixa oferta do produto, os consumidores acabam pagando mais pelo preço do litro nas bombas. Nessa sexta-feira, a Petrobras fez o quarto reajuste seguido no preço da gasolina nas refinarias. Com essa última baixa, o preço do litro da gasolina deve cair 0,32% a partir deste sábado, passando de R$ 2,01 para R$ 2,00. Apesar da redução, o repasse do corte para o valor pago pelos consumidores nas bombas não é garantido e pode demorar a chegar. Em maio já foram anunciadas 12 altas e 5 quedas no preço do combustível. A Petrobras adotou o novo formato na política de ajuste de preços em julho do ano passado, em que os reajustes acontecem com maior frequência. As variações são reflexos do petróleo e derivados no mercado internacional e também do dólar. O governo federal afirmou que vai subsidiar o preço do diesel e que os reajustes nos preços devem passar a ter periodicidade mínima de 30 dias. A Petrobras já havia anunciado a redução de 10% no preço do diesel nas refinarias por 15 dias, mas a proposta não surtiu efeito entre os caminhoneiros. Na semana passada, o preço médio da gasolina nos postos do país atingiu novas máximas no ano. Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro de gasolina para os consumidores subiu 3 centavos e ficou em R$ 4,28. Com o novo aumento, a gasolina acumula alta de 4,51% desde o início do ano. E desde julho do ano passado, a alta é de mais de 22%. Pelo menos 5 voos que sairiam hoje da capital federal foram cancelados. Todos os voos que precisarem abastecer em Brasília vão ter que ficar no solo. A reserva de combustível no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek já acabou. Outros aeroportos do país também enfrentam esse problema de falta de combustível. O estoque é baixo e as aeronaves correm o risco de não conseguir abastecer. O aeroporto de Brasília informou que a reserva de combustível se esgotou hoje. De acordo com a Inframérica, que controla o terminal, todos os voos que pousarem em Brasília e que precisem de abastecimento devem ficar em solo até que a situação seja normalizada. Mesmo assim, o aeroporto vai seguir aberto. A operação continua normal para aqueles aviões que tenham capacidade de decolar sem precisar abastecer. O último balanço da Infraero, divulgado na noite de ontem, dava conta que 6 aeroportos administrados pela estatal já estavam com pouca ou sem nenhuma reserva de combustível.
Os aeroportos que enfrentavam mais dificuldades eram de Carajás, no Pará, São José dos Campos, em São Paulo, Uberlândia, em Minas Gerais, Ilhéus, na Bahia, Palmas, em Tocantins e Juazeiro do Norte, no Ceará. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda havia estoque de querosene para hoje. O balanço também sinalizou que em 27 aeroportos a reserva de querosene era suficiente para operar por mais algumas horas. A Infraero avisou que vai seguir monitorando o abastecimento e que já alertou aos operadores que avaliem seus planejamentos de voos, para que cada um possa definir sua melhor estratégia, de acordo com o estoque disponível na origem e no destino do voo. Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos. E a paralisação dos caminhoneiros afeta também o setor da saúde. Algumas cidades de Minas Gerais, do Pará e do interior paulista trabalham apenas com parte da frota de ambulâncias. Cirurgias não emergenciais foram canceladas em Florianópolis, João Pessoa, São José dos Pinhais e em Juiz de Fora. A Santa Casa de Sorocaba, no interior de São Paulo, cancelou exames e em Santos a vacinação foi suspensa. A Prefeitura de Itapevi, na Grande São Paulo, determinou que os postos só vendam combustíveis para as ambulâncias. E a greve também provocou confusão em um posto de combustível. Um homem foi atropelado. Em São Paulo, motoristas de vans escolares fizeram manifestações em apoio aos caminhoneiros. E no Rio de Janeiro, taxistas agrediram funcionários de um pedágio durante um protesto. Veja agora em um giro de notícias pelo Brasil. No Distrito Federal, um motorista que furou a fila para abastecer o carro atropelou um homem que foi tirar satisfações com ele. Outro cliente do posto desceu do carro com uma faca em punho, fazendo ameaças aos gritos. O condutor fugiu e é procurado pela polícia. A vítima não se feriu. Em São Paulo, os motoristas de vans escolares aderiram à paralisação em apoio às manifestações dos caminhoneiros. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a maior concentração foi registrada nas marginais do Tietê e Pinheiros. No Rio de Janeiro, taxistas agrediram funcionários no pedágio da linha amarela durante uma manifestação. O grupo forçou a entrada nas cabines de pedágio e liberou a passagem de veículos sem a cobrança. 2 mulheres foram presas. Na capital fluminense, um caminhão bateu em uma passarela na Avenida Brasil. Os bombeiros e a polícia militar foram acionados para acompanhar os trabalhos de remoção no local. Não há informações sobre vítimas. O Ministério Público do Rio de Janeiro, em conjunto com a Polícia Civil, prendeu 6 dos 12 vereadores eleitos pela Câmara Municipal de Teresópolis. Segundo a investigação, os vereadores se uniram para exigir a contratação de empresas sem passar por licitação. E agora um destaque internacional: 2 homens explodiram uma bomba dentro de um restaurante indiano nos arredores de Toronto, no Canadá. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. 3 estão em estado grave, de acordo com as autoridades locais. O restaurante fica na região de Ontário. A Polícia Regional informou que 2 homens encapuzados entraram no restaurante no final da noite e detonaram uma bomba caseira antes de fugir. Imagens das câmeras de segurança divulgadas pela polícia no Twitter mostram os 2 sujeitos entrando no estabelecimento. A polícia trata o caso como atentado. Pelo menos 3 vítimas apresentavam ferimentos graves e foram transferidas para centros de traumatologia do hospital. Depois do intervalo, você vai ver: Lei de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia começa a valer hoje e pode afetar usuários do Brasil. E ainda, produtor de cinema acusado de agressões sexuais se apresenta a uma delegacia de polícia de Nova York. Todos os detalhes daqui a pouco. Até já. 1h21 no horário de Brasília, estamos de volta e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou estado de emergência em São Paulo. E com isso pode apreender combustível estocado em postos privados e também fazer compras sem licitação. O estado de emergência pode evoluir para o estado de calamidade pública. O prefeito determinou também a criação de um comitê de crise
que vai avaliar e tomar as medidas necessárias caso continue a situação de desabastecimento. Mesmo com o acordo assinado entre o governo e os representantes dos caminhoneiros, os protestos e bloqueios seguem em pelo menos 25 capitais, mais o Distrito Federal. Aqui em São Paulo, o Sincopetro já anunciou que não há mais combustível nos 2.130 postos da região metropolitana. Só há um pouco de diesel. Neste posto aqui na Zona Norte de São Paulo, a gasolina e o etanol acabaram ontem por volta das 4h30 da tarde. Só tem um pouco de diesel que deve durar até amanhã. A situação fica preocupante. A CET também já emitiu uma nota dizendo que os motoristas que tiverem pane seca não serão multados. Em algumas cidades, o tráfego de ambulâncias começou a ser regulado também por conta da falta de combustível. A paralisação dos caminhoneiros gera outros tipos de problemas, além da falta de combustível, como o encarecimento dos produtos e alimentos nas feiras livres, nos supermercados. Já é registrada a falta de muitos produtos. O sindicato que representa as entidades hospitalares particulares lançou uma nota pedindo aos manifestantes que liberem a passagem de caminhões com oxigênio, porque está faltando nos hospitais. De São Paulo, Anali Lima. E a Prefeitura de São Paulo reduziu a operação de alguns serviços públicos em função da continuidade da greve dos caminhoneiros. A Anlurb, que é responsável pela coleta de lixo, informou que a retirada de resíduos domiciliares vai ficar suspensa durante todo o dia de hoje e pede para que as pessoas não coloquem o lixo para fora das casas até a retomada da operação dos caminhões. Os ecopontos também estarão fechados. Serviços como a limpeza de ruas, de feiras livres, recolhimento de animais mortos e coleta de resíduos hospitalares serão executados. Muitas cidades do interior de São Paulo estão sendo afetadas pelo desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. A Prefeitura de Campinas, a maior do interior paulista, por exemplo, decretou situação de emergência pública e determinou que as empresas que comercializam combustíveis devem assegurar prioridade para atendimento dos serviços públicos essenciais. O decreto inclui como prioridades a coleta de lixo, a segurança pública e também ações da Defesa Civil. E a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos, anunciou que todas as linhas de produção do país vão parar a partir de hoje. O motivo, segundo a associação, é que a greve dos caminhoneiros afeta os resultados das vendas e também a fabricação e exportação dos veículos. Por dia, a indústria automobilística gera 250 milhões de reais em impostos. Pelo menos 20 fábricas pelo país já suspenderam as atividades. 7 municípios de Rondônia estão sem energia elétrica desde a manhã de hoje. A Eletrobras Distribuição Rondônia informou que em 4 deles o fornecimento foi interrompido durante o dia para que as usinas termoelétricas sejam ligadas hoje à noite. Em 3 municípios já não há mais óleo diesel para o fornecimento de energia elétrica. São eles Campo Novo, Vale do Anari e Costa Marques. Nessas cidades, 10 mil residências são afetadas e não há mais combustível para o racionamento, ou seja, não há energia elétrica, nem de dia, nem de noite. De volta ao noticiário internacional, a nova lei de proteção de dados pessoais da União Europeia, que começa a valer hoje, tem o poder de afetar a vida de todas as empresas e usuários que tiverem relações com o bloco europeu. A lei deve atingir também empresas aqui do Brasil. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é a mais dura reação do bloco europeu à espionagem em massa, promovida pelo governo dos Estados Unidos, que compartilhava informações com outros países, como o Reino Unido. Revelado em 2013 por Edward Snowden, ex-analista da CIA, o escândalo ajudou a impulsionar a revisão da lei, que havia começado no ano anterior. Este é o maior conjunto de proteção à privacidade online já criado desde o início da internet. O GDPR tinha seus efeitos suspensos desde 2016, quando foi aprovado, justamente para que as companhias se adaptassem a ele. Entre os principais pontos da lei estão que os usuários podem, em algumas situações, ver, corrigir ou até deletar as informações que empresas guardam sobre ele. E clientes que tiverem dados hackeados devem ser avisados em até 72 horas.
ainda que seja direcionado a europeus e a pessoas de outras nacionalidades que morem na Europa. O GDPR tem potencial de impactar internautas e empresas de tecnologia de todo o planeta. Toda e qualquer companhia que manipule dados pode ser impactada, caso guarde ou receba informações. Isso inclui instituições financeiras, pousadas ou restaurante em pontos turísticos, até mesmo no Brasil. Mais destaques internacionais. A China pediu hoje à Coreia do Norte e Estados Unidos que demonstrem boa vontade e paciência. A declaração foi dada um dia depois do cancelamento da reunião prevista entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. A China pediu que a Coreia do Norte e os Estados Unidos mostrem boa vontade e paciência, um dia após o cancelamento da cúpula planejada entre Donald Trump e Kim Jong-un. O recente diálogo para aliviar a situação na península foi duramente conquistado. Ao processo de assentamento político foi apresentada uma rara oportunidade histórica. Todas as partes relevantes, incluindo a Coreia do Norte e os Estados Unidos, demonstraram disponibilidade para promover a desnuclearização da península e se esforçaram positivamente para esse fim. A China é o principal aliado do regime norte-coreano. Nos últimos anos, aplicou sanções internacionais destinadas a convencer Pyongyang a renunciar a seu arsenal nuclear, enquanto condenava as ameaças militares americanas. A situação na península foi novamente mergulhada na incerteza, depois que Donald Trump cancelou a cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un, agendada para 12 de junho em Singapura. Atualizando a repercussão da greve dos caminhoneiros, no discurso de agora há pouco, o presidente Michel Temer disse que o governo acionou forças federais para desbloquear as estradas. Agora, mudando de assunto, o produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado por dezenas de mulheres de agressões sexuais, se apresentou na manhã de hoje em uma delegacia de polícia de Nova York. Vamos ver. O produtor de cinema, Harvey Weinstein, se entregou às autoridades de Nova York em meio a dezenas de fotógrafos e cinegrafistas. Desde novembro de 2017, a polícia de Nova York afirma ter ao menos um caso real contra Weinstein, também investigado por supostas agressões em Los Angeles e Londres. Os agentes também investigam as acusações da atriz Paz de la Huerta, que afirma que foi violentada por Weinstein em 2010. A carreira do produtor foi afetada em outubro de 2017, após a divulgação de arquivos no New York Times e da revista New Yorker. As publicações revelaram acusações sobre a sua conduta, o que provocou uma onda de denúncias de assédio sexual nos Estados Unidos e no mundo. Desde então, mais de 100 mulheres relataram comportamentos questionáveis durante 40 anos. O pai de 5 filhos, casado 2 vezes, é investigado também pela polícia britânica. Aos 66 anos, Weinstein nega ter tido relacionamentos não consensuais. Ponto final nessa edição. Voltamos amanhã bem cedo. Que horas? 8h30? Eu estarei aqui na parte da tarde. tarde. É verdade. Eu estarei de manhãzinha às 8h30. Até lá. Tchau. Tchau, bom final de semana.